Sabe que diante de um céu em delírio, e terra também, vamos combinar, sabe que eu acho até oportuno a gente ter uma lua cheia em Capricórnio? Se você está chegando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, se você está de volta, é sempre uma honra ter você aqui, bem-vindos. E para a gente falar hoje do pico emocional do mês, lua cheia em Capricórnio, considera se inscrever, considera o seu like que me ajuda muito a circular, dividir com seus amigos que você sabe que gostam. E chegamos no pico emocional, gente. Chegamos aqui na lua cheia de Capricórnio. Vamos falar então desse segmento da jornada, né, da mudança de vibe muito grande. A gente teve vamos revisar algumas coisas ao longo desse mês, que a gente teve alguns baques de inclinação, né, de tipo de energia, uma flexibilidade muito grande em Gêmeos, depois uma semana muito saturnina. Vamos comentar desse delírio que eu comentei por conta dos aspectos muito tensos de Netuno, para a gente ficar de olho nos enganos, nas desilusões, no nível de idealização das coisas. E ao mesmo tempo que a gente tem uma lua em Capricórnio com Saturno ali na espreita, fazendo a gente ficar com a realidade, né? Trazendo esse choque de realidade. Por isso que eu acho que a gente contém essa dispersão, um nível, né, de fora da realidade, por isso que eu comentei de delírio, né, que a gente pode estar vivendo em diferentes situações, individual, no Brasil, no mundo. Então, a gente cuidar disso, a gente poder se centrar, certo? Então, vamos lá, a gente está nesse ciclo, né, que começou em Gêmeos. Importante isso, a gente começou o ciclo em Gêmeos, que é uma energia muito diferente. Nós vamos ter duas luas cheias seguidas, a de junho e a de julho, no signo de Capricórnio, que é outro indício da força que vem da gente entrar em contato com a realidade. Vamos falar disso, retrogradação de Saturno, enfim, os símbolos que estão por trás disso e como a gente tira proveito disso, a gente pensar nisso sempre do ponto de vista onde está a luz desse arquétipo, onde está a luz desses símbolos todos que nos rodeiam, né? Então a gente vem de uma lua nova em Gêmeos, mental, muita energia de pensamento, muito intelectual, a crescente em Virgem, né, que são dois signos aí regidos por Mercúrio, um aprende, capta informação, o outro coloca em prática a informação, o que você tem feito em termos, ou fez, ou aproveitou, ou tem aproveitado da crescente até o pico emocional, né, no dia 21, e finalmente, agora a lua cheia em Capricórnio, a gente começa a entrar numa pegada de cardinalidade, né, de iniciação. Vamos comentar de vários temas aí de iniciar, porque a gente tem tanto a lua cheia em Capricórnio, que é um signo iniciador, cardinal, quanto a lua minguante, que é esse recolhimento em Áries, as portas aí junto com o equinócio de verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Tem vídeo aqui no canal explicando que é esse tempo de restart, né? Quando a gente tem os signos cardinais, a gente tem um restart aí importante. Eu já vou voltar aqui. Então a gente veio dessa flexibilidade de Gêmeos, né, das coisas mais soltas, das coisas mais mentais e articuladas, e agora a gente tem que se deparar com o encontro das polaridades, né? Toda lua cheia, a gente tem aqui uma oposição, né? A gente está no meio de uma oposição. Eu adoro esses slides que explicam a lua cheia, porque a gente acha que é uma coisa que é simbólico. Não, além de simbólico, é físico primeiro, né? A gente está em meio a duas energias diferentes, Câncer e Capricórnio, e nós estamos precisando equalizar duas energias distintas que a gente vai comentar sobre, né? Lembrando aqui com esse slide, gente, que a gente está ganhando luz, né? A lua é esse símbolo que reflete a luz solar e que na lua nova ela está totalmente oculta, e ao longo do ciclo é um ganho de luz. Isso é tão importante, né? Como que a gente vai crescendo, a gente tem uma energia de crescimento e de culminância aqui na lua cheia, né? Onde a gente vê a luz refletida na lua, né? A luz solar refletida na lua, que é essa composição tão importante entre Sol e Lua na nossa psique, né? Dentro de nós, e a gente não se dá conta da importância desses dois luminares. Então, nesse ciclo que a gente está, nesse semiciclo, né, dos primeiros 14 dias, que vai culminar na lua cheia, que é o que a gente quer ver no mundo, né, o que a gente consegue ver que frutificou ou não, a gente entrar em contato com o pico do mês. Por isso é tão importante a primeira quinzena, porque a gente tem essa energia de movimento de ida, né? Essa energia de mobilizar, especialmente em signos iniciadores, como a gente está, e a culminância nessa área onde você tem Capricórnio,
tanto por conta dessa lua cheia, né, esse símbolo de Capricórnio por trás de tudo isso, que no seu mapa individual vai culminar ali, especialmente tendo 2 luas cheias seguidas. Pensa nisso com carinho, certo? Me conta depois onde que está caindo esse seu Capricórnio, ok? Nós viemos então do equinócio, que é esse restart, né? Comentei em detalhe esse vídeo, mas a gente está nesse ponto onde o Sol chega ali no Trópico de Câncer para depois voltar, ter o equinócio aqui no meio e depois, em dezembro, outro solstício. Então a gente está nesse movimento de novo ciclo, certo? Nessa lua cheia. Nós vamos voltar aqui. Vamos falar das energias desses signos todos, né? Eu quero voltar daqui a pouquinho nisso. E a gente tem aqui uma lua cheia tirada para o Brasil, tá? Tirada para a localidade de Brasília, que vai se dar 22 horas e 7 minutos. Se você está em outro lugar, faz as contas da hora para ver o horário da sua lua cheia. E nós temos vários pontos para pensar aqui, tanto da simbologia vou começar por essa simbologia de Câncer e Capricórnio, e o destaque absoluto para uma alta sensibilidade, né, gente? Nós temos 3 planetas pessoais em Câncer, Sol, Mercúrio, Vênus, opostos à Lua em Capricórnio. Lembra que a Lua é o dispositor, a Lua rege Câncer, então ela é o dispositor, né, o regente dessa turma toda em oposição. Então a gente está falando de uma sensibilidade de temas ligados à família, ao aconchego, o para dentro do Câncer, né? O Câncer é um momento, depois de tanto estímulo mental em Gêmeos, e nós vamos falar mais também na lua nova de Câncer, que aí vai começar outro ciclo, mas agora a gente já está nessa temporada canceriana, que é a temporada de olhar para dentro, olhar para as raízes, olhar para todo o universo emocional, psíquico, e recheado de temas aqui para a lua cheia, onde a gente está mais sensível. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês, já que a culminância, com tanto Netuno envolvido, né, o Netuno é a ponta desse grande impasse aqui, o Netuno que traz um nível de sensibilidade, de porosidade absurda, né? Então mais sensível, eu falei do delirante, né? Porque o aspecto muito tenso de Netuno é a gente fugir da realidade num nível assim absurdo. E se a gente for olhar aqui nos temas coletivos de Brasil, olha só o enfoque, né, de casa 5 e casa 11, todos os assuntos relacionados tanto à maternidade, Câncer, quanto a casa 5, que está associada à criança, polêmico o tema do aborto, né? Na eixo 5, 11, 11 é o parlamento, né? É toda a parte legislativa. Então tem esse impasse para Netuno, que está ali posicionado na casa 2, que é a casa dos recursos, do dinheiro, da economia, regente do ascendente, que é Peixes, que é outro indicativo de sensibilidade, de impressionabilidade, de vulnerabilidade. A gente então está nesse lugar. O que a gente faz nesse lugar então, né? A gente faz um acolhimento, a gente dá colo com essa energia tão canceriana e tão tensionada. Então, de um lado, a gente tem o Sol em Câncer, e de outro lado, porque comentei que eu acho que é até oportuno a gente ter uma Lua em Capricórnio. A temida Lua em Capricórnio, que está na sua posição de exílio, né, tem um desafio, um contraste super importante na posição de Lua em Capricórnio, porque a gente tem 2 elementos que, de alguma forma, colidem, né? A Lua é esse universo emocional que tudo quer sentir, que quer flutuar, enquanto que Capricórnio quer controlar, conter, né? Quer dar um lugar de limite. Aqui a gente está falando de 2 energias, a gente da polaridade, Câncer e Capricórnio, que água e terra, né, que sofre a densidade. Aqui a gente está falando de um movimento de gravidade, enquanto terra e água vão para baixo naturalmente, né, fogo e ar se elevam e sem nenhum juízo de valor aqui, tá, gente? São só os 4 elementos. Cuidado para a gente não se sentir entusiasmado demais, a gente precisa da gravidade e a gente precisa devagar com fogo e ar, e troca, e mental e tal. Mas aqui a gente vai para uma energia de bastante recolhimento,
Câncer é um signo de água com as qualidades primitivas fria e úmida. E Capricórnio é um signo de terra com as qualidades primitivas de frio e seco. Eles combinam no frio, no elemento frio, que é um elemento de contração, de adesão. Lembra quando a gente está com frio, a gente contrai, né? Então a gente está nesse momento de contração, de olhar para dentro do ponto de vista de Câncer, e o choque de realidade, então, que uma lua em Capricórnio em tensão propõe para nós, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Essa lua, a alunação acontece, né, o pico no signo de Capricórnio, que tem a ver com o lado prático, o limite, né, o nosso lado de responsabilidade. Capricórnio está muito associado a trabalho, né, a responsabilidade. Então, esse eixo Câncer e Capricórnio aciona os temas família, base, versus carreira, profissão. A gente vê índices muito alarmantes de insatisfação no trabalho, de busca por propósito. Então, a gente está nisso do que é possível, né? O Saturno ali, no mapa para o Brasil, né? Tirado para o Brasil, tem esse reforço dele estar no ascendente, né? Ele está ali muito visível. Então, a gente está nesse, ao mesmo tempo de toda essa sensibilidade, o choque, né, de realidade está aqui, a contenção está aqui, o que é possível, né? Está muito visível o limite, o lidar com a frustração, quando a gente está falando de Capricórnio. E vamos ver alguns símbolos para a gente pensar aqui juntos, né? Então, vamos ver essas polaridades. Enquanto Câncer é a maternidade, o acolhimento, o vínculo, como a gente se vincula, a gente indo para Capricórnio, a gente está falando então da responsabilidade, da estrutura, né, da ambição, do lado de planejamento, de ser realista. No lado sombra, para a gente cuidar muito, é o lado da autocobrança, da rigidez, a baixíssima tolerância ao erro, né, a questão do controle. Então a gente tem esse antagonismo entre emocional e racional, entre o mundo de dentro e o mundo de fora. O mundo de dentro que se expressa na família, nesse íntimo, e desses assuntos todos que envolvem as raízes, memórias, lembranças. E quando a gente está falando de Netuno forte, a gente tem esse apego ao passado, essa memória do límbico, né, que são as emoções. Então, isso tudo está latente ao mesmo tempo que a gente tem ali o Capricórnio exigindo que a gente fique na realidade. E por que eu falei que eu acho oportuno? Mesmo diante de tantos impasses, da gente tendo que lidar com a frustração, Capricórnio, e até o próprio Saturno no ascendente ali, apesar de desafiador, é um container, né? Então, terra e água se complementam na medida que a gente tem um container, terra, para receber a água, né? Que é permeável à água. Então, a gente dá um pouco de contorno para um céu muito delirante, como eu falei, com um nível de idealismo muito grande, com nível de engano. Então, veja aí onde você tem, por onde está passando Netuno no seu trânsito. Comenta aqui para mim. Esse cuidado com o efeito neblina de Netuno, né? De ser enganado, de fraude, de negociações, porque a gente tem aqui, vamos voltar aqui para o mapa. Opa, cadê o mapa? Está aqui. A gente tem Mercúrio envolvido, né? Então, nessas equações todas desse mapa de lua cheia, nós temos uma lua, então, um aspecto mais importante para Netuno. Depois nós temos oposição tanto para Vênus quanto para Mercúrio, que é a mente, negociações, trocas, contatos. Então, com esse Netuno no meio, mal entendido, falei uma coisa, entendeu outra. Lembrar sempre que Netuno, eu falei no vídeo ontem dos pensamentos, né? Netuno é a gente buscar o refinamento e a elevação, a empatia. Diante de um aspecto tão tenso, a gente custa mais, tem um esforço, Capricórnio, para a gente chegar a esse nível de elevação, né? Não vem de graça, não costuma vir de graça. E nós temos, então, Mercúrio, que é a mídia, também falando de família, dos temas femininos, Vênus, o tema feminino. Aqui nós precisamos levar em consideração também Vênus na sua regência de recursos financeiros também, né? A Vênus aqui, ela rege a casa 3, que são os assuntos que estão sendo falados, né? E a casa 8, que é aqui interceptada em Libra, que também é um assunto de dinheiro, né? Então, esses assuntos estão
em voga, né? Estão sendo falados. O Netuno aqui, esse ponto aqui voltado para economia e recursos, enfim. Que mais? Temos aqui em Terra, a gente tem uma pontuação, eu vou dividir aqui com vocês. Vamos ver onde está isso. Espera aí. Eu mudo de ideia aqui no meio do caminho, tá, gente? Eu coloco o slide de um jeito e mudo de ideia de outro. Eu já vou chegar a falar das pontuações, só para não me perder aqui, da pontuação da gente usar Marte em Touro. Eu já vou chegar lá. Eu só quero comentar isso ainda falando de Capricórnio com vocês. O seguinte, em Câncer, a gente, quando o ser humano, quando ele se coloca de pé, ele mostra, ele como bípede que né, ele mostra as suas partes vulneráveis, que é a parte do abdômen, né? Tanto que Câncer rege essa parte de estômago, toda a parte torácica, né? Mamas e órgãos femininos. Então, quando a gente se coloca de pé, a gente mostra, os animais que estão de 4, eles escondem a sua vulnerabilidade, né? Eles têm os ossos ali protegendo, a gente expõe. Então, a gente está falando dessa exposição das entranhas em Câncer, né? Ao mesmo tempo que Capricórnio rege o esqueleto, o osso que mantém a gente de pé. Né? A gente vai para o osso das situações, para o limite das situações, a gente enxuga para entender o que importa num ciclo capricorniano, sem firula. Capricórnio não gosta de firula, gosta do prático, do estruturado, né? Do que dá sustentação. Então também rege essa parte óssea para a gente. Então tem essa dicotomia, né, entre o emocional e o que sustenta a gente de pé, né? Então, os temas de família, de nutrição, de lar, do doméstico, bens imóveis, tanto do ponto de vista de Câncer, quanto do ponto de vista de Capricórnio, né, que tem a ver com esse eixo. E aí, em Capricórnio, que a gente precisa pensar e administrar no nível da frustração, eu coloquei aqui a foto do mito de Sísifo, né, que estava fadado, castigado a ter todo esse trabalho de levar a pedra lá em cima e depois ela rolava de volta, leva lá em cima e volta. Então, a gente lida com essa frustração em Capricórnio, mas eu queria lembrar vocês desse trabalho Sísifo, né? Quando a gente tem um break da realidade, eu já usei esse slide lá no vídeo da Lua Nova, com a semana saturnina que a gente teve em junho, que é essa parada do não, a parada da frustração, como uma oportunidade da gente investigar. Quando você tem um não, ele pode encobrir um sim. Né? Então, na medida que você tem a coragem de dizer um não, a partir do não, você coloca a luz do que é sim. Isso é não, mas se isso é não, o que é sim? Né? Para que é sim? Que aí você tem esse período que é Sísifo, né? É de dar trabalho, essas idas e vindas, porém, a gente está falando de esforço em Capricórnio, a gente está falando de realidade, a gente está falando dos limites, do que é possível, porque quando a gente imagina e pensa e sonha muito Netuno, idealiza, né, o sonho, a fantasia, que é outro perigo enorme desse ciclo, o nível de fantasia é altíssimo, e quando a gente vai fazer algo, colocar, materializar, que nem eu tenho umas ideias loucas aqui de vídeo para vocês, a hora que eu sento para estruturar os slides e pensar, eu tenho que colocar isso de uma forma prática, e aí eu dou um trabalhão, né? Então, a gente ficar com o que é possível, né? A gente estruturar isso e olhar, ok, se isso é um não, o que é sim, né? E se é um não, a pergunta de Capricórnio, que eu acho muito importante, acho que a gente faz as perguntas erradas com Saturno e Capricórnio. Isso eu falei no vídeo de Saturno aqui no canal. A pergunta quando a gente lida com frustração é o que não está maduro ainda? O que eu preciso maturar? Porque a gente cai na birra, né? A gente cai na birra e a gente não faz essa pausa para pensar e para equilibrar tudo isso. Então, como tem a ver com trabalho, tem a ver com isso, né? Vida doméstica versus a vida de fora. Câncer e Capricórnio, a gente está falando do yin, o meu casulo, o meu quadrado, o meu núcleo, quem está embaixo da minha asa,
E a gente está falando de fora, do exterior, do trabalho, do mundo lá fora, né? De luz e sombra, porque aqui a gente está falando de um lado exterior, né? De um lado, Capricórnio é análogo à casa 10, que é a casa que está mais fora, né? O sol do meio-dia. E Câncer é análogo à casa 4, que é o sol da meia-noite, né? O sol desse universo interior. Então, é uma lua cheia que a gente coloca muita luz para dentro, com a realidade de fora se impondo, ao mesmo tempo que a gente está com um nível de fantasia e de ilusão e de desilusão podendo cegar a gente. E vocês vão cuidar disso com muito carinho e vamos respirar em cima do não e pensar o que o não pode descortinar aí de sim, certo? Me conta aqui o que é não, o que é sim, porque eu tô aqui falando do símbolo e você tá vendo o símbolo na sua vida de uma maneira que eu não consigo ver. Então me conta, que eu adoro saber isso de vocês, ok? E aí, minha gente, o que a gente tem? Nós temos no dia 29 Saturno que retrograda. Vamos começar a retrogradação de Saturno, que é um outro indício. Aliás, gente, vídeo da jornada de julho tá aqui no processamento saturnino aqui. E vai estar disponível para vocês adquirirem a jornada com explicação semana por semana. Então, o que eu fiz desde junho que está disponível, eu desmembro no formato de e-book e vou explicando, dando palavras-chave, aspecto por aspecto. Você pode imprimir, colocar na sua mesa. Eu, de manhã, eu acordo e coloco, trabalho com isso, claro, mas eu coloco a jornada aqui na minha frente para entender a vibe do dia, para a gente pensar, para a gente ter ideias, preparar reuniões, enfim, ver como é que tá. E a gente tem aqui, então, no dia 29, de 29 do 6 a 15 do 11, as retrogradações dos planetas lentos são lentas, né? Mas aqui a gente tem um outro lembrete do Saturno mais lento ali, retrogradando, esse contato com a realidade, esse contato com o que a gente vai maturar. Nós temos 2 luas cheias pela frente, juntos aqui, para a gente pensar o que a gente vai estruturar, como a gente vai lidar com as frustrações, como nós vamos dar acolhimento na temporada canceriana. Vamos junto, me escreve, me conta, vamos trocar figurinha, me fala em que ponto que você tá aí da tua jornada, porque a gente vem desse gap grande, né, de muito mental, aquela segunda semana de junho muito tensa, né, porque já vários aspectos aqui, tem o vídeo de Marte e Plutão, que aí eu falo das configurações no mundo e tal, não vou me repetir aqui, e aí a gente entra aqui, pessoal, e começa a entrar esse clima emocional profundo. Olha, 17, Netuno, Vênus, depois a gente teve Mercúrio, Netuno, que eu fiz o vídeo sobre ele. As funções, né, que entraram, tanto a função afetiva em Vênus, que é esse lado também do que das relações estarem, né, do lado afetivo ali, voltada para o doméstico, para as memórias, porque é sensível, a forma de pensar em Câncer. Então eu coloco as datas para vocês saberem até quando, né? Porque muda muito, gente. Muda depois Mercúrio de Câncer vai para Leão, outra vibe, outro estilo de comunicação. Aqui a gente está falando da comunicação voltada para esse universo de cura, de alma, que pode estar mais pode não, muito mais sensível, magoável. Então a gente cuidar das palavras nesse momento, até porque o mapa da Lua, deixa eu só voltar de novo, olha eu aqui, paciência comigo. O mapa da Lua cheia traz essa oposição, né? Então uma Lua em Capricórnio muito prática, oposta, muito voltada ao engano, né? Ao mesmo tempo que se opõe a todo esse universo emocional. Então, estamos aí. Me fala aí como você vê tudo isso. Eu vou lá agora para o slide que a gente faz a pontuação e falar desse Marte, né? O Marte em Touro, a nossa forma de agir ali no signo de Touro, que dá esse tom também de terra, um signo de terra, o Marte ali mais lento, mais estruturado, a nossa forma de agir, de estruturar, que está bem, né, com o Câncer, então em aspecto de sexto. Aqui esse lado, né, esse convite do devagar e sempre, do estruturado, Marte numa área de mídia, de comunicação, regendo a casa 2, então esses assuntos de dinheiro, de economia, de mídia,
A mídia também em contato com esses assuntos que envolvem criança, maternidade, todos esses assuntos, está muito claro isso aqui nessa lua, né? Continuamos com essa potência de regeneração de Plutão. Esse é um outro caminho para nós. O Plutão nesses aspectos muito bacanas, com Júpiter, com Urano, a gente poder olhar para o lado da regeneração, né? Poder olhar para o lado da mutação de Plutão, que olha as crises, olha as sombras, mas aqui no sentido de regenerar, no sentido de aqui o Plutão bem é o Plutão no lado do renascimento. Então vamos focar nesse lado de renascimento, não colar nos pensamentos de fracasso, né, que essa tônica capricorniana que morre de medo do fracasso, né, dessa coisa da ambição. Vamos respirar, vamos acolher e vamos um passo de cada vez. Eu acho que esse Marte em Touro ajuda a gente. Vamos ver essas pontuações? Vamos ver. Isso aqui, gente, quando eu atendo, os clientes recebem isso aqui. Se você é cliente, está vendo o vídeo, você já recebeu provavelmente um desse. Que aqui eu coloquei a pontuação dos elementos, só para deixar uma coisa clara. Essa pontuação eu fiz para a localidade do Brasil, então ela considera também que para o mapa tirado para o Brasil, nós temos o ascendente em peixes, então conta na pontuação de água, e temos o meio do céu em Sagitário, esse otimismo, né, sagitariano no meio do céu, por parte de liderança e tal. Eu depois queria comentar, né? Eu não vou voltar para o slide para não cansar vocês, mas o meio do céu em Sagitário e o regente do meio do céu, Júpiter, na casa 4, que é a casa da oposição. Também joga esse tema de família de volta, de interioridade, né? Porque a meta, casa 10, o regente, Júpiter, está ali na 4. Mas voltando para os elementos, então, tirado para o Brasil, a gente tem, gente, um absurdo de água. E quando a gente tem muita água, nós temos a pontuação de água elevada de qualquer jeito, se você está vindo de outro lugar, tá bom? É que aqui no Brasil a gente tem 2 pontos a mais por conta do ascendente do meio do céu. Mas de qualquer maneira, a gente tem vários planetas em água, então só para deixar claro, né? Temos Sol, Mercúrio e Vênus em Câncer. Temos Saturno e Netuno em Peixes, certo? E deu, já tá bom, né? Então tem uma pontuação de água muito grande e a água, ela encharca, né? Ela pode ser levada pelas emoções, ter toda essa conotação simbiótica da água, que une, né? Que quer esse aconchego, que quer essa simbiose, tanto do ponto de vista de Câncer quanto do ponto de vista de Netuno. E aí entra Saturno e fala, peraí, o que é seu, o que é meu, o que é do outro, vamos separar as coisas. A questão de separar o que é real do que não é, num momento mais sensível como a gente está. Então, nessa lua cheia, certo? Então, a pontuação dos elementos. E aí a gente tem, também tirado para o Brasil, uma cardinalidade alta, né? Então, muitos planetas em signos cardeais ou cardinais, as duas formas servem. Então, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, temos esse impulso do novo, né? Esse impulso da ação em pleno solstício, que é essa mudança de estação que já traz esse reboot pra gente, né? Esse restart. Então, temos essa energia iniciadora aqui, voltado, no caso de Câncer, para o lado emocional, certo? Eu falei tudo isso, esqueci que eu tinha posto o slide aqui, um slide para frente que eu poderia ter colocado. Bom, então... aqui está, então, o que eu falei, a pontuação dos planetas em água, e para o Brasil temos aqui a soma do ascendente em peixes, certo? E o meio do céu em fogo, porque nós temos nenhum planeta em fogo, tá? Então essa pontuação aqui de fogo para o Brasil é por conta do meio do céu, certo? Não tem nada em Áries ainda, né? Em Leão ou em Sagitário. Então, a pontuação aqui, então se você está em outra localidade, talvez a gente tenha 0 fogo, e sem fogo a gente tem essa água tomando conta, né? O fogo tem esse lado da autoconfiança, do impulso, e o baixo fogo leva mais ainda a gente para a interioridade, certo? O que eu queria convidar vocês a fazerem?
Veja onde isso cai no mapa de vocês, tá? Que eu coloquei só para... Joguei aqui, né, o Sol no comecinho de Câncer, aqui tá até confundindo, né, porque tem Gêmeos, mas é o comecinho de Câncer 1 grau, e a Lua 1 grau de Capricórnio. Então, olha só, no mapa do Brasil, o eixo 5, 11 de novo, né, o lado que envolve criança e que envolve parlamento aqui, tudo acionado. E o Netuno aqui, trânsito pela casa 2 do Brasil, economia, reforço o que a gente falou com o mapa pela localidade. Veja isso no mapa de vocês, qual é o eixo que está acionado, me conta aqui depois, onde que está Netuno, com essa possibilidade da fantasia maior, ou tá diluindo coisas. Eu tenho falado desse final de ciclo que a gente está. Netuno está no último grau, gente, de peixes, do signo da sua regência, né? Então, muitas águas, fora esse componente água forte com Netuno, né? Comentei nos vídeos anteriores sobre isso. Netuno forte traz a questão de água, de chuva, de enchente. O mapa do solstício também tem Netuno na casa 4 do Brasil. Tem um vídeo aqui no canal para você ver. E a lua cheia, olha só, eu comentei aqui, a lua cheia tirada para os Estados Unidos. Nós temos aí, olha só como é diferente, gente. Tirada para os Estados Unidos, tá vendo? Muda o ascendente, muda o meio do céu, porque é outra localização geográfica. E os Estados Unidos tem um ascendente Capricórnio, que cai bem nesse eixo 1,7 para os Estados Unidos. Eu tenho comentado bastante, gente, porque a gente está no momento, eu vou comentar mais ao longo do próximo semestre, por conta das questões geopolíticas. Eu estou colocando aqui alguns mapas e alguns vídeos, eu estou inserindo outros países, porque nós estamos entrando no segundo semestre muito fervilhante, tá? Então, eu estou sinalizando isso por conta de eleição americana, né? Então, que vai mudar muito o jogo de cartas aí pelo mundo. Então, eles estão bastante evidenciados, e os Estados Unidos já são cancerianos, né? Já 4 de julho, e aí colocando, né, o que eu falei para vocês fazerem no de vocês, o Sol tá aqui e a Lua tá aqui, também pegando o eixo sobre o mapa de nascimento, então agora pegando o eixo 1,7 para os Estados Unidos também, certo? E o Netuno tá aqui, ó, gente, esqueci de colocar. O Netuno tá aqui quase na cúspide da casa 4, então, tá vendo essa triangulação em lugares angulares, né? Casa 1, casa 4, casa 7, acionando essa casa 7 dos Estados Unidos, que é uma casa potente de disputa, tem Marte ali, que é a casa das relações com os outros, né, com os outros países, então está sempre de alguma forma envolvido em questões de embate, de lutas e guerras, enfim. Gente, era isso. Me conta como isso chega para você. Se você chegou até aqui, me fala. Mas era muita coisa para fazer, para falar. Então achei importante a gente debruçar sobre o mapa da lua cheia. Vocês que gostam de tomar um café aqui comigo e conversar, me fala se você chegou até aqui, de onde você viu, de onde você está assistindo, que eixo está acionando para você, que insights trouxe para você. Eu vou adorar escutar, tá bom? Um beijo enorme. Excelente lua cheia pra gente. Muito centramento, muito pé no chão, muita respiração e vamos um pouquinho por vez, vamos dar aquele colinho emocional que a temporada pede. Beijo enorme, fica com Deus, até o próximo vídeo.